Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional do Tocantins em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje você irá assistir ao 13º Fórum Internacional de Administração e ao 9º Congresso Mundial de Administração que acontecerá em Gramado, no Rio Grande do Sul. O tema dos dois encontros, o futuro da administração, das carreiras e dos negócios no mundo reconfiguração. Assista agora a segunda parte do 13º FIA e do 9º Congresso de Administração. E no programa de hoje você acompanhará a segunda parte do especial do CRA-RJ sobre o 13º Fórum Internacional de Administração e o 9º Congresso Mundial de Administração realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Veja agora. O presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, foi o coordenador da Conferência Nacional, a Nova Era do Empreendedorismo e da Inovação, ministrada pelo conferencista Rivadavia Correia Drummond Alvarenga. De acordo com o administrador Wagner Siqueira, o administrador deve investir na sua formação e qualificação para atuar como empreendedor. Inovação, empreendedorismo, né? Como transformar o novo no economicamente produtivo. Pensar o novo, inovação, transformá-lo em realidade. Quando a gente vê uma nova era da inovação e do empreendedorismo, a gente tem que lembrar que a história da humanidade, a saga da humanidade, a narrativa do homem na face da Terra, certamente é de muita truculência e de muita violência. E, junto com ela, de empreendedorismo e de inovação. O conceito de nova era do empreendedorismo sempre nos remete, né, ao momento em que estamos vivendo. Se bem que essa tem sido, né, a característica do homem enquanto homem na face da Terra. Que condições objetivas, neste momento em que vivemos na sociedade de mercado, existe para que esse novo empreendedorismo, desta nova era, se realize em organizações, muitas delas, que se utilizam, né, de tecnologia de velocidade orbital, né, que o homem dispõe hoje de formas tecnológicas, são as mais avançadas possíveis. Até que ponto o uso dessas tecnologias não mascaram mentalidades organizacionais, culturas, práticas, hábitos do carro de boi? Quer dizer, como convive organizações ainda, né, voltadas muito para, como disse, mentalidade do carro de boi com tecnologias tão avançadas. Nesse contexto de empreendedorismo, inovação, nova era, como é que se coloca isso? Centrado na tecnologia, fazendo com que, né, essa inovação, esse empreendedorismo se realize, né, em relação ao técnico e exclusivamente técnico, ou a realidade cultural, o contexto em que essas técnicas, essas práticas, esses novos processos se realizam, se bate em contextos organizacionais nem sempre tão avançados, tão realizados, porque senão a gente... Será até que ponto, né, esse nova era, esse novo empreendedorismo está se refletindo de novo em novas práticas em que as teorias das organizações colocam para legitimar a sociedade de mercado, em que o aprender, né, o capital humano, a iniciativa, muitas vezes em culturas organizacionais avessas e infensas à participação, se descrevem contextos e processos e se estimulam realidades que, em verdade, estão muito distantes do cotidiano que vivem o mundo do trabalho e as organizações. No painel internacional sobre sustentabilidade do planeta Terra e seus projetos notáveis, o canadense Stephanie Lavoyer e o brasileiro Alex Luiz Pereira ressaltaram a necessidade das empresas investirem nesse tema. Falando da reciclagem dos indicadores, né, dos índices, é muito baixo, é muito longe do que a gente precisa fazer, né? Eu não acho que a resposta seja simples, né? Eu não acho que uma única saída ou uma única forma de tratar isso. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Se eu tivesse que resumir o problema, eu resumiria na palavra educação. É o que falta para a gente, a educação. Esse é o desafio. Como encontrar sustentabilidade, como encontrar valor econômico num resíduo que não tem.
Eu diria que esse é o diferencial da Copermit. Eu diria que talvez seja isso que chame a atenção no mercado e muita gente acaba querendo saber detalhes do nosso processo. Porque isso é muito claro. O lixo eletrônico não é sustentável. Alguém precisa pagar a conta. E como a gente está vivendo sem ninguém pagando a conta. A conferência Liderança na Nova Era do Comportamento Ético e da Transparência foi coordenada pelo conselheiro do CRARJ, administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, e discutiu questões como gestão de pessoas e comprometimento dos líderes e dos liderados. Nunca se falou tanto em líderes, bem como no papel e na importância que eles exercem nas organizações. Há uma enxurrada de livros e textos sobre liderança, no meu entender até banalizando o próprio conceito de líder. Mas muitos programas de desenvolvimento gerencial focam a capacitação rotineira, relegando a plano secundário a formação para a mudança e para a inovação. Por isso, nossas organizações são repletas de gerentes executivos e carentes de líderes. O processo de liderança é, a um só tempo, função do líder, dos liderados e da situação. O estilo de liderança tem absoluta relevância sobre os resultados da ação organizacional, do trabalho em equipe, da motivação humana e dos níveis de compromisso e de autenticidade das relações sociais existentes no nosso cotidiano. Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRARJ, uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. Em entrevista exclusiva ao Administração em Debate, os palestrantes do painel Resiliência, construindo a organização rápida e flexível, falaram sobre algumas das principais preocupações dos profissionais da área, além de ressaltar que os gestores aprendem mais nas situações que parecem mais adversas. Resiliência construindo uma organização rápida e flexível foi o tema dos 3 palestrantes. Nélio, começa contando para a gente um pouquinho a respeito desse tema. Bom, o tema resiliência, ele pode ser discutido em diversas áreas do conhecimento, né? Eu procurei dar um foco, né, na questão organizacional mesmo, né? A organização rápida e flexível, né? Então, a organização resiliente, né? É um tema que está ainda se desenvolvendo dentro da administração, já está impulsionando cada vez mais, mas ainda precisa ser cada vez mais desenvolvido dentro do âmbito das organizações. Patrícia, você acredita que essa é uma tendência da empresa ser realmente rápida e flexível? Se não for uma tendência, ela está morta. Né? Ela é obrigada a estar, né, principalmente consciente do que está acontecendo no mercado, para onde que a empresa dela está caminhando, como é que estão esses funcionários que estão atuando, para que assim ela possa realmente ter a sustentabilidade. É uma condição da empresa ser rápida e flexível hoje? Para mim, não tem alternativa B. Ou você se adapta a esses novos modos e uma questão que é bem peculiar nesse quesito é que cada vez mais as empresas, Kátia, precisam ter no seu cliente a visão de indivíduo. E isso nos traz mais caos, né? A Patrícia nos falou do conceito de resiliência, que ainda vem do latim. Eu criei um conceito de resiliência que diz que a resiliência é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. E o caos só aumenta. Como é que a gente está se preparando para esses desafios, né? Eu preciso lidar hoje com um cliente que tem um sentido de urgência infantil.
Né? As pessoas, elas nos mandam um e-mail e às vezes ela chega taxada junto com o e-mail. Ela diz, você já recebeu? Porque ela já chega junto. Né? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou lidando com equipes que precisam fazer frente a todos esses desafios mercadológicos e de interação humana? Como é que essa empresa está respeitando essa pressão psicológica? Né? Isso são questões que ou você se adapta ou você vai ser espectador de quem fez. Ou seja, o gestor realmente vocacionado para o êxito, ele vai ter que adaptar-se, né? E trazer isso para a equipe dele. É muito importante, sem dúvida. Tá ótimo, Nélio. Obrigada, Jô. Obrigada, Nélio. Obrigada, Patrícia, pela participação aqui na Web TV. O último dia do evento começou com a conferência dupla, onde os palestrantes falaram sobre a inovação e o surgimento dos startups. Eu vou tentar abordar a questão dos ambientes de inovação. Eu tenho há muito tempo já uma preocupação muito grande do ambiente ou do local aonde essas startups, aonde as novas empresas se desenvolvem. Esse é um jogo internacional de ambiente, apesar de parecer ser um jogo internacional de empresas que surgem. O aspecto que me parece fundamental e está por trás da trajetória de sucesso das regiões mais importantes do mundo hoje, desde Israel até a Finlândia, passando pelo Vale do Silício nos Estados Unidos, as outras diversas regiões, né, o eixo de Boston, o eixo de Austin, Round Rock, no Texas, todas as regiões que a gente for pegar, na Inglaterra, em Londres, no Tech City, aqui no Brasil, Porto Digital, Parque do Rio, Tecnopuc, Tecnocinos, toda a estrutura que nós temos hoje no mundo inteiro atua em duas frentes. Uma frente é o ambiente, a outra frente são o que floresce dentro dos ambientes. Já Andréia Nock e Ana Lúcia Monteiro palestraram sobre um tema delicado para a maioria das organizações, a valorização da vida das pessoas e a importância da prevenção aos acidentes de trabalho. O que é, então, a promoção da saúde e da segurança do trabalhador para a OIT? Essa é uma questão muito importante, é um eixo básico de todas as políticas, não somente da OIT, mas também dos países, e que vem tratar das questões relacionadas à prevenção das lesões e das doenças ocasionadas pelo trabalho, assim também como da proteção e da prevenção de acidentes no mundo do trabalho, em todas as atividades produtivas. O objetivo final é melhorar realmente as condições e o meio ambiente de trabalho para que a atividade produtiva ela seja o mais segura possível. Para fechar o ciclo de palestra no Fórum Internacional, o ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, e o administrador Sebastião Melo, presidente do CFA, discutiram governança e sobre os desafios para o futuro do Brasil e da administração. Sem uma boa gestão, sem uma boa governança, nós não temos capacidade de competir no mercado internacional, dando condições da nação se transformar um player internacional com capacidade de apresentar um bom serviço para a sociedade e para a própria indústria nacional ter condições de avançar. Mas o que é a governança? Estou falando aqui para um grupo de pessoas que são privilegiados, que têm conhecimento de gestão, são administradores e que, infelizmente, meu caro Sebastião, não é a tônica da gestão pública brasileira. Então, o que é a governança? A governança está relacionado ao objetivo de criar na administração pública, ou seja, o agente que representa toda a sociedade, se preocupar com o principal e não somente com o seu partido, não se preocupar somente com o seu interesse particular, pensar no principal, que é a população como um todo, e trazer esse benefício para a população como um todo. Essa é a grande interrogação. No final do evento, foi divulgado o local do 10º Congresso Mundial de Administração, que acontecerá em setembro de 2014, nas cidades de Barcelona e Lisboa. Este foi o especial FIA 2013. Na próxima semana tem mais um Administração em Debate para você. Até lá!